Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 1º de agosto de 2025. É hoje. Hoje o Poder Judiciário e o Poder Legislativo retornam às suas atividades e começa a partir de hoje a etapa final da Odisseia para levar às barras da lei os autores da tentativa de golpe no Brasil em 2022, 2023, mas, além disso, ainda temos, a partir de hoje, com a volta do funcionamento do STF, uma sessão que vai ter discursos. O Gilmar Mendes já avisou que vai discursar sobre o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes mesmo deve fazer um pronunciamento. Os outros ministros provavelmente vão evitar, o Flávio Dino talvez não se segure, o Barroso pretende fazer um discurso na linha institucional e há uma confusão que alguns estão fazendo aí sobre assinatura de carta e sobre jantar no Palácio do Planalto significar falta de apoio da maioria do STF ao Alexandre de Moraes. Isso não é verdade, isso não vai acontecer dessa forma, não faltará apoio do Supremo Tribunal Federal ao ministro Alexandre de Moraes. O que está havendo é apenas uma estratégia para se posicionar neste momento decisivo. De hoje a 30 dias, o Jair Bolsonaro vai ser condenado pela primeira turma, muito provavelmente por unanimidade, talvez com uma redução de pena por parte de Luiz Fux. Esse realmente ele deve apresentar uma pena, inclusive, que deve ser baixa para o Jair Bolsonaro, mas ele não vai absolver o Jair Bolsonaro. O que pode acontecer, talvez, um pedido de vista do Fux, mas o que se acredita é que isso vai ser interpretado como uma tentativa de procrastinar, de atrasar o inevitável. Mas a notícia mais importante desta sexta-feira é que, a partir de hoje e a qualquer momento, pode ser pedida a prisão de Eduardo Bolsonaro, inclusive hoje mesmo. A Polícia Federal já concluiu, avisou que concluiu o inquérito, que tem elementos para indiciar o Eduardo Bolsonaro, e o pedido, há vários pedidos de prisão do Eduardo Bolsonaro no STF e na Procuradoria-Geral da República. Na verdade, a Procuradoria-Geral da República já está analisando o do PT. Um outro deputado vai protocolar, hoje o pastor do PSOL, Henrique Vieira, vai protocolar hoje na PGR mais um pedido de prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro, mas essa prisão não deve tardar. De hoje em diante, a qualquer momento, o Eduardo Bolsonaro pode ter decretada a sua prisão pelo Supremo Tribunal Federal, porque o PGR vai fazer um pedido de prisão preventiva e o Alexandre de Moraes que vai atender, vai deferir esse pedido imediatamente. Se vai ser hoje, se vai ser sábado, se vai ser domingo, se vai ser segunda, terça ou quarta, a qualquer momento isso já está precificado e o martelo está batido. Então agora é a vez do Brasil de jogar, é a vez das nossas instituições de jogar. Então, a partir de agora, desse 1º de agosto, você fique ligado nas notícias para não deixar de acompanhar esse momento histórico do Brasil. O Brasil está vivendo um momento histórico de projeção no mundo. Eu ontem mostrei, a imprensa do mundo inteiro está, inclusive, surpresa com o Brasil. O Financial Times acaba de publicar um outro editorial condenando duramente as sanções contra Moraes, as tarifas do Donald Trump contra o Brasil. O mundo está unido a essa reação a
o avanço imperialista dos Estados Unidos sob o patrocínio de traidores. Essa é uma história que provavelmente vai virar filme em algum momento no futuro, porque realmente é uma trama muito tensa com um grupo, uma família de traidores. Tem o filme da família, né, Bolsonaro, ou da família Bolsonaro, eu chamaria o filme de A Família Bolsonaro, vai ser feito em algum momento também no futuro, porque é uma trama muito intrincada, uma trama com muitas traições, com muitas idas e vindas, e é um processo histórico que já está colocando o Brasil em outro patamar diante do mundo, que se surpreendeu com a força da nossa democracia e a firmeza das nossas instituições. E tudo isso vai se fazer a partir da ordem de prisão que deve ser feita muito antes contra o Eduardo Bolsonaro do que contra o pai dele. Então, o Eduardo Bolsonaro, evidentemente, não vai ser preso, mas essa prisão, como eu já expliquei aqui várias vezes, vai acarretar consequências muito sérias para o Eduardo Bolsonaro, que o diga Carla Zambelli, porque tem um crime gravíssimo de obstrução da justiça, que é inclusive um dos crimes pelos quais a Interpol detém as pessoas com fim de extradição para os seus países. Então, eu já expliquei várias vezes, vale dizer de novo, a partir da decretação da prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro, a Interpol muito rapidamente deve aceitar a ordem de detenção dele, e com isso ele vai ficar ilhado nos Estados Unidos, sem os bens. Claro que dinheiro a ele não vai faltar, mas ele vai experimentar um pouco do remédio que ele tentou aplicar no Alexandre de Moraes, e que aqui no Brasil vai ser muito menos efetivo. A lei Magnitsky, os tarifaços, mas principalmente a lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes e outros ministros do Supremo, vai ser algo que vai surpreender muita gente, porque aqui no Brasil não vai ser o que os americanos pensam, mas isso eu vou falar em outra edição. Agora eu quero falar da ordem de prisão do Eduardo Bolsonaro, que vai acontecer a qualquer momento. Vamos assistir. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente, para a gente poder fazer um canal melhor para você. Aproveita e coloca isso no inquérito. Vai lá, coleguinha da Polícia Federal, cachorrinho da Polícia Federal que está me assistindo. Deixa eu saber não, irmão. Se eu ficar sabendo quem é você, eu vou me mexer aqui. Pergunta ao tal do delegado Fábio Chó se ele conhece a gente. Essa atuação nos Estados Unidos, que resultou no tarifaço de Donald Trump ao Brasil, é classificada entre investigadores da Polícia Federal como uma responsabilidade de atuação da dupla Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Para investigadores da polícia com quem eu tenho conversado nos últimos dias, nas últimas semanas, eles são categóricos, já tem material suficiente para indiciar, para concluir esse inquérito que apura coação no processo, que pode inclusive levar à prisão de Eduardo Bolsonaro se ele voltar para o Brasil. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a repercussão dentro do Supremo. Ministros da Corte com quem eu tenho conversado comparam, classificam essa atuação do Eduardo Bolsonaro, de Paulo Figueiredo nos Estados Unidos, ao que eles chamam de influência miliciana na política internacional, sem precedentes nunca antes vista. Então, o deputado Eduardo Bolsonaro escalando a crise, investigadores com quem a gente tem conversado, já avaliando que existe um material robusto para indiciar Eduardo Bolsonaro por coação. E aí, Valdo, Otávio, Daniel Lins, importante a gente colocar aqui que, obviamente, tem um rito, tem um processo. Então, a gente está vivendo, em julho, o recesso, né, dos poderes em Brasília. A expectativa agora, na volta, em agosto, é da conclusão desse inquérito por coação, atuação da PGR, da Procuradoria-Geral da República, do procurador Paulo Gonet, nessa investigação, que foi aberta para apurar como o deputado Eduardo está atrapalhando o curso do processo no Supremo, na visão desses investigadores.
Que foi, Valdo? Desculpa. A pedido da própria PGR. Que a pedido da PGR, exatamente. E aí o Supremo dá a palavra final, vai dar a palavra final sobre essa investigação. Então, quinta-feira, hoje, é um dia de muita negociação e conversa sobre a Lei Magnitsky, ou seja, sobre as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Amanhã, na volta do recesso judiciário, vai haver muito discurso para apoiar não só Moraes, mas também ter um apoio institucional em relação ao Supremo e, principalmente, a independência judicial e a soberania do país. Está sendo esperado aí que tenha um discurso do próprio Moraes, também do decano Gilmar Mendes e do presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. E hoje à noite isso também deve ser discutido, porque tem um jantar, né? Segundo a informação do nosso Márcio Falcão, Lula chamou os ministros do Supremo para um jantar no Alvorada. Então vai ser um dia determinante para as próximas reações. E o jantar aconteceu. Moraes mandou recado a Trump em jantar com Lula e colegas do STF. Alvo de nova sanção do governo Trump, Alexandre de Moraes participou do jantar e ele disse que está muito sereno. Aqui está o relato. Ele está super tranquilo, inabalável, disse que não deixará de ser juiz e fazer seu trabalho em razão de qualquer ameaça, relatou a coluna sob reserva um dos ministros que participou do encontro. Muito bem. O STF fará a defesa de si mesmo e de Moraes na primeira sessão do semestre, nesta sexta-feira. Além do presidente Luiz Roberto Barroso, os ministros devem discursar contra ofensivas dos Estados Unidos à Corte. A primeira sessão do semestre no Supremo Tribunal Federal costuma ser burocrática, apenas com julgamento e processos pautados. Nesta sexta-feira, primeiro será diferente. O plenário será palco de desagravo ao ministro Alexandre de Moraes e da defesa das decisões tomadas pela Corte. A mudança da dinâmica da sessão foi acertada com os integrantes da Corte após os Estados Unidos anunciarem uma série de sanções a Moraes com base na Lei Magnitsky. Entre as medidas está o bloqueio de bens de Trump. Antes disso, Moraes e outros 7 ministros da Corte tinham sido proibidos de pisar nos Estados Unidos. O presidente Luiz Roberto Barroso pretende discursar primeiro e ele vai fazer um discurso, aí é apuração minha, ele vai fazer um discurso institucional. Não vai tocar em Trump, não vai tocar em nada. Após as sanções, a Moraes, Barroso, Gilmar Mendes e Flávio Dino se manifestarem em apoio ao colega em defesa do tribunal. Outros devem fazer o mesmo na sessão de hoje. Também é aguardado o discurso do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. A sessão do STF está marcada para começar às 10 horas da manhã e ao meio-dia haverá a primeira sessão no semestre do Tribunal Superior Eleitoral. A expectativa é que a presidente Carmen Lúcia se manifeste em plenário sobre a ofensiva de Trump ao judiciário brasileiro. Na quinta-feira, dia 31, à noite, ministros do STF se encontraram com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para jantar no Palácio da Alvorada. O convite de Lula foi feito para se discutir estratégias de enfrentamento jurídico às sanções impostas pelos Estados Unidos e a ideia é que a Advocacia Geral da União tome as rédeas do caso. Na quarta-feira, dia 30, Lula se encontrou fora da agenda oficial com Barroso, Mendes e Cristiano Zanin para conversar sobre as pressões de Trump contra o STF. Aqui você vê que eu falei que isso ia acontecer lá no dia 27, né? Moraes aciona a PGR por prisão do filho 03 e essa matéria aqui já antecipava o que você acabou de ouvir ali na Globo News. O fato é que o STF volta ao trabalho nesta sexta com expectativa de falas em defesa a Moraes e houve uma confusão aí. Tem jornal dizendo que a maioria do STF não apoia Moraes. Não é verdade. Acho que saiu no Estadão, se não me engano. Isso eu vi rapidamente, nem me deu trabalho, porque é aquela coisa de tentar exagerar o que é uma estratégia do STF, e a maioria esmagadora do STF
apoia sim o Alexandre de Moraes, já demonstrou isso em ações, em votações, e vai demonstrar de novo, inclusive hoje. Aqui você tem o pedido de prisão do Eduardo Bolsonaro, está muito bem embasado, teve um reforço na semana passada, foi feito pela liderança do PT, está na mão da Procuradoria-Geral da República e o STF aguarda agora, na volta do recesso, para tomar essas medidas. Aqui você tem o pedido de investigação aberto contra o Eduardo Bolsonaro, que, como você viu ali na locução da Globo News, foi pedido pela Procuradoria. Veja, trata-se de petição, aqui é o Alexandre de Moraes falando no inquérito 4995, que é esse inquérito que vai determinar a prisão do Eduardo Bolsonaro. Trata-se de petição da Procuradoria-Geral da República, distribuída por prevenção ao inquérito número 4781, que é o inquérito das fake news, requerendo a instalação de inquérito policial para apurar a conduta de Eduardo Nantes Bolsonaro. Então, pedido da Procuradoria, tá? Então, é a própria Procuradoria que pediu a investigação e, diante de todas essas provas aí, não há o que dizer. Enquanto isso, o Trump está ameaçando os outros ministros, e é esse o grande erro, né? Porque ali eles ficam... qualquer coisa que eles façam no sentido de se encolher, vai ser dito, como já está sendo dito por o Eduardo Bolsonaro. Ele, na verdade, aqui, eu quero ver se eu acho, ele está dizendo que, quer ver, ele colocou a matéria, maioria do STF se recusou a assinar carta em defesa de Moraes. Ele está usando, o Eduardo Bolsonaro, essa matéria para dizer que o Moraes não tem apoio da maioria do STF. Isso é uma bobagem, é uma loucura. Foi uma estratégia, a matéria correta, essa matéria do Poder 360 também enviesada, a matéria correta mostra que foi uma estratégia, a Carmen Lúcia não assinou, também o Toffoli não assinou, tem mais um ministro que eu não lembro qual é, que não assinou, mas e alguns deles não foram ao jantar do Lula por compromissos, e essa falta de assinatura dessa carta é porque isso não está sendo considerado determinante. Hoje, na sessão do STF, vai haver uma demonstração de apoio, e não poderia ser diferente, né, ao Alexandre de Moraes. Então, não acredite nessas matérias aí, como a do Poder 360, estão dizendo essa mentira, estão sendo usadas, essa mentira está sendo usada pelo Eduardo Bolsonaro. Muito bem. O governo Trump diz que Moraes é um juiz ativista, ameaça os outros ministros do STF. Enquanto isso, a revista The Economist diz que é um tiro no pé do Alexandre, do Trump e do Moraes, porque a revista britânica The Economist publicou hoje um editorial em que critica a decisão do governo dos Estados Unidos de aplicar sanções contra o Alexandre de Moraes do STF. Segundo a publicação, o uso da lei Magnitsky, nesse caso, é inédito e pode acabar tendo efeitos contrários. O editorial considera que os Estados Unidos podem ter dado um tiro no pé. Segundo o texto, em vez de enfraquecer a atuação do ministro, a medida fortalece o discurso de Lula de que Bolsonaro e seus aliados são traidores. A nova aplicação da lei Magnitsky pode sair pela culatra. A revista questiona o enquadramento de Moraes como violador de direitos humanos. A Economist lembra que a lei Magnitsky já foi usada contra generais genocidas de Myanmar e autoridades russas acusadas de assassinato, mas afirma que Moraes não fez nada parecido. Para a revista, o ministro foi sancionado por sua atuação nas investigações contra Jair Bolsonaro. A publicação critica a medida contra o juiz e pleno regime democrático. Então, o apoio, essa revista mesmo tinha criticado Moraes, disse que ele estava sendo muito duro, tal, e agora mudou totalmente. Financial Times também, New York Times está dando apoio total, né? E o Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça diz que a sanção contra Moraes, o judiciário, não é o STF, é o judiciário que está apoiando o Alexandre de Moraes. Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil
divulgou nota manifestando veemente repúdio à decisão de Trump de impor sanções amorais. Veja, é o Poder Judiciário inteiro. Então é ridículo isso, dizer esses veículos aí. Eu acho que a matéria é do Estadão, se não me engano, dizerem que a maioria do STF não apoia Moraes. Aqui a nota pública, não é? Não vai, vamos ver se eu consigo ampliar aqui. O Conselho Presidente dos Tribunais de Justiça do Brasil, CONSEPRE, manifesta seu mais veemente repúdio à decisão do governo dos Estados Unidos da América de impor sanções a membros do Supremo com base na chamada Lei Magnitsky. Ponto. Né? Se a maioria do STF não apoiasse o Moraes, todos eles estariam não apoiando a si mesmos. Né? Senadores e deputados dos Estados Unidos contestam a tarifa, há muito parlamentar, há instituições inteiras, a imprensa inteira, todo mundo contestando o Trump lá nos Estados Unidos, manifestações multitudinárias nas ruas, e aí a montanha pariu um rato, taco, Trump always chickens out. Tá? Trump sempre amarela. Tarifas de Trump de 50% impactam só 0,6% do PIB brasileiro. O PIB brasileiro, gente, é gigantesco. São, na verdade, 2 trilhões de dólares. O líder do PT na Câmara quer criar, inclusive, o crime de alta traição à pátria após a atuação de Eduardo Bolsonaro no tarifaço. E o Tarcísio já pulou fora da manifestação de domingo. Primeiro foi a Michele, que alegou um compromisso. O Tarcísio já pulou fora. E vai ser uma manifestação flopada e muito provavelmente vai ser constrangedoramente flopada. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.